Fala pessoal, tudo bem? Então, continuando aí nossos vídeos aí sobre protocolo IPv4, né? No último vídeo a gente falou sobre classes, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os classless, né, que é o CIDR, né, os prefixos. Aí a gente vai focar, né, por que de utilizar, os objetivos e tudo mais, tá? É um assunto bem interessante, bem relevante aí para a gente, principalmente para entender a parte de roteamento, enfim, é bem bacana esse assunto. Bom, o CIDR, né, então, eu também conhecido como classless, né, ele veio a partir do momento que o Classical foi descontinuado, né, e isso aí tem a ver em relação com os esgotamentos lá do endereçamento IPv4, que a gente vai falar esse assunto quando a gente estiver abordando os assuntos sobre NAT e IPv6, né? Então, o CDER, ele é referenciado pela RFC 950, ok? O que é ele em específico, né? Quando a gente está trabalhando lá com um esquema de classes, né? A gente tem a quantidade de número de bits fixos, né? Que são utilizados dentro das máscaras de redes. Por exemplo, a classe A, né? Você vai ter lá o primeiro octeto com 8 bits, né? Então define lá os outros três octetos, né? Para endereçamento. A classe B, você tem lá os dois primeiros octetos com bits em nível lógico 1, né? Isso daria um total de 16 bits, né? Para definição de redes, né? Que você vai ter dentro da classe. E 16 bits para endereçamento, né? De hosts. Em uma classe C, você teria lá os três primeiros octetos em nível lógico 1, que daria 24 bits, né, para redes e 8 bits para endereçamento. O que isso vai permitir com o CDI-IDR? Né? Você vai poder agora utilizar máscaras de redes diferentes, né? Você vai definir quantidades de bits diferentes para que você possa ter redes menores, por exemplo, uma rede menor com 128 hosts, por exemplo. Então, isso é interessante você ter essa característica dentro da rede, tá? E a gente vai ver por que a gente vai falar e abordar sobre isso, tá? E quando a gente está falando de redes muito grandes, com um número muito grande de hosts, né? A gente tem problemas, né? Características que vão interferir bastante no desempenho aí dessas redes, né? Então, tem a questão de gerenciamento, questão de segurança, né? E você tem a questão de desempenho, como eu disse também, ok? Então, é interessante você, às vezes, utilizar, né, redes menores, né, de acordo com as características dos ambientes que elas estão instaladas, ok? Alguns exemplos aí, né, que a gente detalhou, né, a segurança impacta diretamente, uma vez que você pode ter redes, né, com diferentes acessos a recursos, né? Então você consegue separar, logicamente, essas redes. Por exemplo, você tem uma rede lá aluno e uma rede professor. Se você puder fazer essa divisão entre as redes, talvez seja interessante. Obviamente que alunos e professores na mesma rede pode ser um problema de segurança aí, para a sua infraestrutura, por exemplo. Não, então faz sentido você separar isso de acordo com a finalidade, né? Outra característica também é a questão do desempenho, né? Aí a gente tem a questão do overhead. Uma vez que você tem redes muito grandes, né, é necessário aí que esses dispositivos conheçam todos os endereços, né? Então você tem a questão aí do processamento e armazenamento de um grande número de dispositivos. Então isso aumenta o overhead quando você tem uma rede muito grande, né? Se você tem redes menores, você vai abaixar esse overhead aí para a questão dos processamentos aí das redes, né? Diferentes redes. Bom, a gente viu isso, né? Foi exaustivo lá, a gente viu a comparação lá quando a gente vai fazer o endereço de rede, né? Só relembrando aí, quando a gente tem que fazer essa definição do endereço de rede, né? A gente vai utilizar aquela técnica que eu mostrei para vocês, que é a técnica da porta END, tá bom? E daqui a pouco eu vou detalhar para vocês na sequência aqui como que a gente vai fazer esse processo para prefixos diferentes, né? De 8, 16 e 24, que foram as classes que eu apresentei para vocês, tá bom? É só uma revisão mesmo, esse slide aí. Bom,
Já grosso modo, né, se a gente for fazer uma comparação, então, é só um exemplo que a gente tinha, né, quando a gente está trabalhando lá com Class Full, a gente tinha um barra 24, né, aqui nessa rede aqui, 192.68.1.0, então barra 24 eu tinha uma máscara 255.255.255.0, né, isso significa dizer que minha rede, né, os hosts iriam variar do IP 1 até 254, né, os computadores, os dispositivos que eu teria instalado na rede. Lembrando que o primeiro IP é utilizado para identificação da rede e o último é de broadcast. Essa regra continua valendo também para o CDI/DR, tá? Agora, com a possibilidade de dividir essa rede, então eu quero criar duas redes menores, né? Cada uma com 127 IPs. O que eu faço? Eu acrescento mais um bit, né? E agora, em vez de eu ter um barra 24, eu tenho um barra 25. Obviamente, a minha máscara de rede muda, tá certo? Porque eu acrescentei mais um IP, mais um bit à minha máscara de rede. Então, agora eu tenho 25 bits, né, em nível lógico 1. Então, por isso do barra 25. E observe o seguinte, minha máscara de rede mudou, né? E também vai mudar, nesse caso aqui da primeira rede, o meu endereço de broadcast, né? Então, a primeira rede, eu vou ter os endereços IPs variando de 1 até 126, ou seja, o endereço de rede é 0, né, 192.68.1.0, né, e meu endereço de broadcast agora não é mais o 255, e sim o 127, que é o último IP que eu tenho nesse segmento, né? E no segundo segmento de rede aqui, eu inicializo lá com 128, né? E vou até 255, né? Observe, então, eu criei dois segmentos de rede, né? Com essas configurações aqui, o primeiro segmento não comunica com o segundo segmento, né? Obviamente, tem técnicas de roteamento que pode possibilitar, né, essa comunicação, ok? É só uma visão geral, daqui a pouco eu vou mostrar na prática como isso vai funcionar com alguns exemplos e cálculos. Bom, aí a gente vai adotar, né, esse sistema principalmente de acordo com as características das nossas redes, né? Então a gente pode utilizar máscaras diferentes para diferentes ambientes que a gente tem dentro dessa empresa, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um barra 23 para que eu tenha, em vez de utilizar um barra 16, para que eu tenha uma rede lá que tenha 500 máquinas. Eu vou utilizar um barra 27 para um setor que eu tenho um número de 20 máquinas, ok? E vocês vão saber calcular essa relação que existe entre barra 26, barra 27, barra 23, apesar de que aqui no estudo a gente já falar que é a relação dos bits em nível lógico 1, né? Os bits em nível lógico 1, né, na máscara de rede vão definir a minha rede. Os bits em nível lógico 0 vão definir a quantidade de bits que eu vou ter dentro da minha rede. Eu vou mostrar esses cálculos na prática para vocês, né? Então, vamos pegar aqui aleatoriamente um barra 27, significa dizer que eu vou ter aqui, ó, olha só, barra 27, né? Significa que eu tenho 27 bits em nível lógico 1, né? E o endereço PV4 é um endereço 32 bits, então me resta o quê? 32 menos 27 bits, né? Ou seja, eu tenho ainda 5 bits em nível lógico 0. Se eu fizer esse valor de bits em nível lógico 0, eu vou ter 2 elevado a 5, né? Porque é binário, então eu teria ali 32 hosts ainda disponível para fazer esse endereçamento. Voltando aqui no nosso exemplo aqui, ó, que eu dei, o barra 27 vai atender o escritório jurídico, porque ele tem só 20 hosts lá, ainda tem 12 lá para o crescimento, para o aumento do número de máquinas, né? Ok, na verdade, mais 10, né? Porque o primeiro bit é a identificação da rede e o último bit, ó, o primeiro IP é a identificação da rede e o último IP é a identificação do broadcast, tá? Tranquilo? Então, é bem interessante entender essa questão do CIDR aí para vocês. Além disso, né, você tem uma outra opção também, que é criar a sub-rede da sub-rede, vamos dizer assim, né? Você tem a questão lá do VSLM, né? Que é o quê? Você divide a sub-rede no barra 27, igual o exemplo que eu mostrei, cada uma dessas redes teria lá seus 32 hosts, né? Você pode pegar um segmento dessa rede aqui e subdividir ele em segmentos menores ainda, por exemplo, um barra 30, ok?
Então, o que você teria dentro dessas sub-redes aqui com barra 30? Né? Eu estou pegando esses 32 bits, esses 32 IPs que eu teria e estou criando segmentos menores. Né? Se eu estou utilizando barra 30, né, para 32 bits eu faço a subtração, 32 menos 30. Sobraria 2 bits de modificação. Né? 2 elevado a 2 daria 4. Né? Então, eu teria aqui segmentos de rede aqui com 4 IPs disponíveis. Né? Ou seja, tirando também o primeiro IP que é para identificação de rede e o último que é para broadcast, efetivamente eu teria 2 IPs ainda dentro desse segmento. Né? Isso faz um pouco de sentido, pessoal. Imagina só que você recebe um grupo de IPs válidos, né? Que são aqueles que você vai receber de um órgão específico para navegar na internet, tá? O que vai acontecer? Se sua rede, você vai fazendo a distribuição de IPs, né? E em dado momento, em um processo, você precisa de um bloco menor, você pode fazer essa adequação utilizando a técnica do VSLM, né? A desvantagem, obviamente, você tem um desperdício de IPs, porque você vai gastando ali os IPs para identificação de redes e broadcasts, né? Mas, a grosso modo, faz um pouco de sentido você pegar isso aqui para fazer conexões de roteamento ponto a ponto, tá tudo mais, né? Tranquilo? Conexões diretas entre roteadores. Mas o VSLM também é uma técnica utilizada que te permite, né, pegar uma subdivisão de rede e subdividir ela ainda em partes menores, né, um trecho dela ali, ok, da subrede. Bom, ainda outra característica que a gente tem, que a gente vai debater um pouquinho no próximo vídeo, é sobre a questão da NAT. Né? A gente, para navegar na internet, a gente vai navegar através de endereços públicos, né? Desculpa. Outra questão que a gente tem também, né, é a questão dos endereços públicos e privados, né? Então, na prática, eu vou mostrar para vocês como isso vai funcionar, principalmente na relação à questão da NAT, né? Aí o que acontece, né? Você vai ver que normalmente a gente tem endereços que são definidos para você utilizar em redes locais, nas redes privadas, né? Isso aí tem muito a ver com a relação do esgotamento do endereçamento dos IPs, né? Então, por exemplo, às vezes 192.68, provavelmente você deve utilizar em sua casa, a rede 10, né? A rede 172, isso tudo são considerados faixas de endereçamentos privados, né? Para você navegar na internet, você recebe um IP público para estar navegando, tá certo? E eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos na prática desses cálculos e depois uma simulação também de mostrando aí para vocês o funcionamento da segmentação de redes. Tá certo, pessoal? Obrigado aí. Até mais. Até o próximo vídeo. Pessoal, um exemplo aí de cálculos, né, de endereços de rede broadcast eu vou fazer aqui com vocês, né? Então foram dadas aqui duas faixas, né, de endereçamentos distintas, uma com prefixo /26 e outra com prefixo /28. Tá? Então eu quero mostrar para vocês, mostrar aqui na prática como é feito o cálculo, né, para cada um desses casos. Então vamos considerar o primeiro caso aqui, né? Eu tenho um endereço IP 192.168.0.10 e ele é seguido no prefixo /26. Bom, primeira pergunta, né? Qual que é a quantidade de hosts que eu vou ter dentro dessa rede? Ora, se eu tenho um /26 e eu sei que o meu IPv4 é 32 bits, o que devo fazer? Então, eu vou fazer a subtração de 32 menos o prefixo da rede, que é 26. Isso me dá um total de 6 bits. Ou seja, dos 32 bits disponíveis, eu estou utilizando 26 bits para a rede, né? Portanto, isso aqui, né, vai me deixar disponível aqui 2 elevado a 6 bits, né, para hosts, né? Isso daria um total de 64 IPs disponíveis, né? Como a gente sabe que desses 64 IPs, um é utilizado para a rede e o outro é utilizado para broadcast, então a gente faz 64 menos 2, né? Que são os dois IPs que a gente não pode utilizar. Então a gente efetivamente teria um total de 62 IPs. Tudo bem,
né? Mas como que eu vou então definir aqui quais são os meus endereços de broadcast e de rede, né? A gente pode utilizar lá, igual eu já passei na teorias para vocês, né? Uma porta end, né? Onde eu vou colocar, né, a relação entre os bits da máscara e os bits do IP. E eu vou ter ali, né, fazer uma end aqui, e eu vou ter o meu endereço de rede, né? Mas a gente pode fazer outro método também, né? Observe o seguinte, né? Aqui a gente tem o IP10. A gente, através desse IP10, a gente pode definir, né, as faixas de endereçamentos que a gente vai ter nessa rede, teoricamente, né? Então, eu vou ter uma faixa de rede que vai compreender, né, inicialmente do endereço 192.168.0.0. Ela vai variar até o IP 192.168.0. Observe que eu tenho 64 IPs, né? Então eu vou ter 63, né? Vai de 0 a 63, então a gente tem um total de 64 IPs, né? Então automaticamente aqui 10 está compreendido nessa primeira faixa aqui, correto? Né? Então aqui a gente tem o nosso IP de rede, né? De identificação da rede, e o último IP aqui para esse segmento vai definir a questão do broadcast. Então todos os IPs que estiverem dentro dessa faixa para essa máscara de rede, né? A gente tem a comunicação entre eles. Eu teria um outro segmento aqui, né? Seria 192.168.0. Qual que é o próximo IP que eu tenho após o 63? É o 64. E isso iria terminar com o endereço de broadcast 192.168.0.127, ok? Então, do outro segmento, né, o IP da rede seria, o ID da rede seria o 64 e o de broadcast seria o 27. E assim a gente vai fazendo para identificar cada um dos segmentos, tá certo? Ok, professor, mas como que seria a minha máscara de rede então? A gente sabe que uma máscara de rede classe C, que ela vai ter um barra 24, né? A gente sabe que essa máscara equivale a 255.255.255.0. Ou seja, aqui, né, eu tenho 24 bits em nível lógico 1, ok? Agora, para o nosso barra 26, observe o seguinte, vai aumentar a quantidade desses bits, né? Então, eu vou ter 255.255.255, isso aqui nada mudou, a gente chegou aqui nos 24 IPs, né? Opa, a canetinha tá falhando, ok? E agora eu quero saber qual o numeral que eu vou ter aqui para me definir esse barra 26. Bom, você pode fazer de duas formas, né? Uma mais rápida seria você pegar... a gente sabe que o último octeto ali a gente tem 256 possibilidades, né? Então vai variar de 0 a 255. Eu posso fazer a subtração pela quantidade de IPs, que daria o quê? A gente teria aqui 2, aí passa 1, 9... Então, eu teria aqui 192, né? Ok, está definido aqui que seria a máscara. A outra forma, né? Nada mais, nada menos do que você fazer a questão da conversão de base lá de binário para decimal, né? Então, se eu estou falando lá de 26 bits, observe o seguinte, né? Eu vou ter esse número aqui no final do último octeto, né? Porque eu já tinha aqui os 24 bits anteriormente, então acrescentei mais 2 bits iniciais, que vai dar também os 192 aí, tá certo? Aí você faz da maneira que você achar mais prática, beleza? Eu vou fazer daqui a pouco o próximo exemplo, que é relacionado a um barra 28. Pessoal, para o segundo cenário, então, eu tenho esse IP aqui, 172.16.0.1, né? Eu quero fazer a conversão dele, então, descobrir, né, quais são os endereços de rede e broadcast, né? Então, vou pegar ele aqui, né, 16.0.1 e tem um barra 28. Bom, primeiro passo, identificar a quantidade de hosts ou de IP que eu vou ter dentro dessa faixa de rede, né? Então, eu tenho o endereço para IPv4, 32 bits, então foi utilizado
28 bits em nível lógico 1, né, da definição da máscara de rede, que é o nosso prefixo aqui. Então, restou para a gente 4 bits para endereçamento. Então, a gente tem 4 bits para endereçamento. Aí a gente vai ter, então, 2 elevado a 4 bits, né, que daria um total de 16 endereços IPs por segmento de rede, ok? 16 IPs. Bom, qual então que é o nosso endereço de broadcast e de rede, né? Que é o questionamento. Né? Então, a gente pode fazer essas subdivisões, né? Então, eu venho cá, faço o primeiro IP de um segmento 1, vai ser 172.16.0.0. Como eu tenho 16 IPs aqui disponíveis, né? E eu não e o primeiro eu utilizo para rede e o último eu utilizo para broadcast, então a faixa inicial seria de 172.16.0.0 até 0.15, que é meu último IP, o meu IP de broadcast. Então tá aqui, rede e esse aqui, broadcast. Ok? Identificado. Né? E vou dando sequência, né? A outro segmento, 172.16.0. Qual que é o próximo IP que eu tenho após o 15 e o 16? Então, esse cara seria de rede no próximo segmento e eu teria o endereço 172.0.31 como broadcast do próximo segmento. E aí, por aí vai, né? A gente vai poder aí ter, né, 256 dividido por 16 segmentos, ok? Tranquilo? Mas qual que é a nossa máscara de rede, então? Aí é o mesmo esquema do cálculo lá que a gente pode estar fazendo, né? É o jeito mais simples, né? Eu já sei que com o barra 24 lá, quando a gente aprendeu com as classes, eu já sei que eu tenho a máscara 255.255.255. Então, aqui eu sei efetivamente que eu cheguei até 24 bits. Agora, eu tenho mais 4 bits sendo utilizados aqui, né? No último segmento, né? No último octeto, desculpe, para definição da quantidade de redes. Então, a gente tem esse cenário aqui. Bom, você pode fazer a conversão de base, né? Ou então utilizar aquela técnica que eu mostrei, né? Como aqui a gente está no último segmento, a gente tem 256 de 0 a 255, a gente tem 256, né? Que seria 2 elevado a 8, que é a quantidade de octetos. Subtraio pela quantidade de IPs que eu teria dentro desse segmento. Então, eu teria 256 menos 16, daria um total de 240. Então, a minha máscara de rede, se eu fosse configurar isso aí, seria essa máscara, 255.255.255.240. Se você fizer a conversão aqui, você vai obter, né, um número, exatamente esse número aqui, né, que a gente obteve aqui fazendo a subtração diretamente, tá certo? Um exemplozinho prático, né, com o nosso simulador aqui, o Patch Tracer, de segmentação de redes. Obviamente, pessoal, vou reforçar aqui que isso não é uma medida de segurança, né, que vocês vão implementar aí na rede de vocês, que vai ser eficaz, tá? Isso aqui é só um intuito mesmo de mostrar para vocês como a segmentação de rede vai funcionar mesmo na prática, tá certo? Bom, teoricamente, né, eu tenho uma rede aqui com um setor administrativo e um setor financeiro. Eu tinha um bloco barra 24, ok? Que era 192.68.0 barra 24, ou seja, eu tinha um endereçamento aqui classe C, né? Os IPs eram compreendidos, dos hosts eram compreendidos de 0 a 255, né? Ou, desculpa, dos hosts de 1 até 254, né? E eu tinha aqui, né, antes eu tinha um ID de rede, que era o que? 192.168.0.0 e tinha um domínio de broadcast, o último IP 192.168.192.168.0.255. Tá difícil de digitar, hein? Ok? Então, qualquer IP no barra 24 aqui que estivesse compreendido dentro dessa faixa entre 1 a 254,
eles teriam o mesmo domínio de broadcast, ou seja, teriam comunicação entre eles. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou criar dois segmentos. Eu vou criar um primeiro segmento para o setor administrativo, que agora eu estou colocando um /25, ou seja, esse segmento, que eu vou chamar aqui de AD administrativo, né, ele vai estar compreendido entre 192.68.0.0 até o último, né, o meu endereço de broadcast dessa rede seria o 127, né? E o meu segmento F aqui, que é o segundo segmento, como eu coloquei um /25 também, observe que ele pega o primeiro IP aqui da rede, né? Vai ser 192.68.0.128, finalizando no último endereço, que é 192, que é o meu endereço de broadcast nesse caso, 192.68.0.255, ok? Então, o que isso significa dizer, né? Que os endereçamentos que estão entre essa primeira faixa, 0 a 127, vão se comunicar, e os endereçamentos entre 128 e 255 irão se comunicar. Entre esses dois segmentos haverá comunicação, porque eles estão em segmentos distintos, tá certo? Vamos na prática aqui. Então, eu configurei essa máquina aqui, ó, o primeiro host aqui com o IP já está configurado aqui 192.68.0.10, né? Observe que a minha máscara de rede agora mudou, né? Como eu tenho /25, né? Significa dizer que eu tenho 25 bits na minha máscara em nível lógico 1, ok? Então aqui nos três primeiros octetos dá 24 e eu aumentei mais um bit, né? Que seria lá, né? Ficou 100000000, ok? Uma sequência de 7 zeros, né? Que daria uma conversão aí, vocês viram na aula anterior, de 128, tá? Vocês podem fazer aí. A mesma coisa aqui para a segunda máquina, ok? Então, ela está com um IP diferente aqui, que é o final 11 e 128. Se a gente testar a comunicação aqui, você vai ver que está funcionando. Então, ping 192, vou pingar outra máquina, 168.0.10. Ok? Comunicação entre elas, dentro do mesmo segmento. No segundo segmento, observe que a máscara de rede é a mesma, né? Ainda em relação à outra rede, mas ela está subdividindo o segmento que era um /24, né? Agora passou a ser um /25. Então, eu coloquei o IP 130, né? E na segunda máquina aqui, eu coloquei o IP final 131. Só fazer o teste aqui, né? Então, vamos pegar aqui, vamos dar um ping na máquina 130, né? Então, vou colocar aqui ping 192.68.0.130. Opa, acho que eu peguei o IP errado, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Esse aqui é 131. Deixa eu ver a outra máquina, como ficou. Então, erro aqui. Ah, tá. Eu coloquei um 1 aqui, obviamente não vai funcionar, né? Vamos lá, vamos voltar. Vou fazer dela aqui para 131. Então, ping 192.168.0.131, que é o IP da outra máquina. Ok, comunicação. Se a gente tentar aqui fazer um ping para o outro lado da rede, né, para a rede administrativa, vamos pegar o IP 10, você vai ver que a gente não vai ter sucesso. Por quê? Essa máquina está em um segmento de rede diferente, ou seja, o domínio de broadcast é diferente entre as duas redes, tá certo? E reforço, tá, pessoal? Isso não é uma medida que você toma com o intuito de ter segurança, né, de separar esses dados e tal, principalmente se você estiver trabalhando com dados sensíveis. Isso aqui é só um exemplo didático para mostrar para vocês como que funciona a parte de segmentação. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal.